Inter, me deixa falar! Vou te dar só uma ajuda. Calamidade! Uma paçoca em campo, uma gororoba, um ornitorrinco tático ininteligível. Bate, guri colorado aqui, e hoje nós vamos falar do vexame. Será que podemos falar vexame do Internacional contra o Mirassol, que é um time surpreendente, um time muito bom nesse campeonato. Então, a opinião do Baldasso, do grande Fabiano Baldasso. Algumas pessoas gostam da sua opinião, outras pessoas não gostam da sua opinião, mas eu acho que precisamos mais de pessoas assim que analisam o jogo e falam o que realmente sente, o que realmente acha, e não algo para agradar torcedores ou agradar a mídia. Enfim, essa é a minha opinião. Então, algumas coisas concordo com o Baldasso, outras coisas não concordo com o Baldasso. Então, não há só concordâncias ou discordâncias, mas o importante é que é um jornalista com opiniões fortes e eu acredito opiniões verdadeiras, que realmente é o que ele acha do jogo que aconteceu. Enfim, o Baldasso deu algumas declarações desse jogo, falando que foi um vexame, que esperava que o Inter jogaria melhor depois do jogo contra o Botafogo, da vitória contra o Botafogo. E daí eu quero fazer uma observação, um parêntese, nesse jogo contra o Botafogo. O jogo contra o Botafogo foi no Beira-Rio. Então, o Inter estava jogando em casa, estava jogando com o apoio da sua torcida, que é muito forte. Jogar no Beira-Rio contra o Internacional é difícil, realmente é difícil. E outro ponto aqui também, o Botafogo vinha numa caída. Então o Botafogo estava caindo, não era um Botafogo forte. A exemplo disso, podemos citar o jogo do Botafogo contra o Flamengo, perdendo de 3-0, um Botafogo muito desesperado, um Botafogo sem tática, um Botafogo que mal conseguia atacar jogando na própria casa, no próprio estádio. Então, temos essa observação. Então, o Baldasso falou que esperava mais depois da vitória contra o Botafogo, mas eu não vejo a vitória do Internacional contra o Botafogo como uma vitória surpreendente, como uma vitória valiosa, uma vitória difícil. Não vejo. Acredito que foi uma vitória em cima do Botafogo, de um Botafogo fragilizado, um Botafogo, digamos, já em caída no campeonato. Então, essa é a observação. Então, acredito que a vitória com o Botafogo não seja tão significativa da mesma forma que o Baldasso acha que foi significativa. Outro ponto que eu quero deixar claro aqui. Às vezes, as pessoas falam assim, é vexame o Internacional ter perdido para o Mirassol. Na minha opinião, não foi. Na minha opinião, o Inter ter perdido de 3-1 para o Mirassol, com o que o Inter está jogando, foi um placar esperado. Um placar esperado. Então, as pessoas às vezes comentaram esse jogo. Eu vi muitos comentários de mas como que pode um Internacional ter perdido de 3-1 para o Mirassol? O Mirassol, ele não tem um histórico grande no campeonato, mas o que ele está jogando nesse campeonato não é surpresa. Então, não foi surpresa o Inter ter perdido para o Mirassol na casa do Mirassol. O Inter estava jogando fora de casa contra o quarto colocado. Mas, peraí, na minha opinião, não foi vexame. Então, assim, já deixa claro aqui, a minha opinião não foi vexame.
Não é vexame você perder para uma equipe que está em quarto. O Mirassol está em quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Então, como que vai falar que é vexame perder para o quarto colocado na casa do adversário de uma equipe que vem ganhando os seus jogos de forma jogando bonito, jogando futebol bonito, encaixado. O time do Mirassol, apesar de não ter grandes estrelas, é um time muito encaixado. Então, na minha opinião, volto a falar aqui, não foi surpresa, não foi vexame e é um resultado esperado. Na posição que o Internacional está, com o elenco que o Internacional tem, indo jogar fora contra o Mirassol, na posição que o Mirassol está e com o elenco também que o Mirassol tem, que deu essa liga, não é um vexame, não é resultado e é um resultado esperado. Então, essa é a análise que eu faço desse jogo com esses dois pontos. Então, fazendo essa liga que o Baldasso falou do Botafogo, falou do jogo do Botafogo, que esperava que o Ramon Dias essa subida, né, que tinha engrenado e perdeu para o Mirassol. Então eu faço esse contraponto aqui que eu acho que sim, você ganhar do Botafogo, uma equipe que até outros dias tinha sido campeão do Brasileiro, campeão da Libertadores, mas o Inter ganhou de um Botafogo que não foi esse campeão, não foi do Brasil. Não, o Botafogo vem numa caída. Tanto que o Ancelotti, ele está bem na corda bamba no Botafogo, com resultados péssimos, com jogos péssimos, táticas que não dá para entender, perdendo de 3-0 para o Flamengo, mas já vem de muitos jogos com jogos muito ruins. Na verdade, acho até que pro Botafogo ter perdido para o Flamengo de 3-0 foi mais vexame do que o próprio Inter ter perdido para o Mirassol. É que as pessoas vão falar assim, mas perdeu para o Mirassol. Mirassol, time pequeno, que não tem histórico no Campeonato Brasileiro. Mas o Mirassol que está jogando esse Campeonato Brasileiro está em quarto. Pegue os jogos do Mirassol. Se eu não me engano, o próprio Palmeiras empatou com o Mirassol. Palmeiras é líder. Palmeiras é líder do campeonato e empatou com o Mirassol. Não conseguiu ganhar do Mirassol. E outros times grandes, grandes que perderam para o Mirassol. Então, vexame? Não. Na minha opinião, não é vexame de forma alguma o Internacional ter perdido para o Mirassol. Talvez pelo placar, muitos vão falar, mas perdeu 3-1. Mas daí o Inter tá atacando, daí a tática sai um pouco de jogo, é mais aquele ataque, aquela vontade de empatar, de fazer gol. Então, talvez por esse placar de 3-1. Mas vexame, na minha opinião, não foi. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, você que é colorado que está assistindo esse vídeo e você que gosta de futebol também que está assistindo esse vídeo. Peço que deixe o like, comente aqui embaixo qual a sua opinião. Foi vexame ou não foi vexame? Se você chegou até aqui, no fim desse vídeo, eu deixo essa pergunta para você, tá bom? Foi vexame ou não foi vexame? Responda essa pergunta aqui nos comentários, tá bom? Bate, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.